A grande maioria, precisamente 90% daqueles que almejam o poder raramente o conquistam. E aqueles que o fazem, perdem-no ainda mais rápido do que o ganharam. Mas prepare-se para um choque. A razão não é a que você imagina. Não se trata de contatos, dinheiro ou mesmo inteligência. É sobre um mal-entendido fundamental tão profundo, tão enraizado em nossa psique, que até as mentes mais brilhantes são vítimas dele a cada dia que passa. Nicolau Maquiavel, escrevendo nas sombras do exílio político há 500 anos, identificou essa falha fatal. Ele viu isso destruir príncipes, esmagar repúblicas e derrubar os impérios mais poderosos. Hoje, esse mesmo erro está destruindo carreiras, relacionamentos e sonhos em todos os cantos da ambição humana. E você provavelmente está cometendo-o agora mesmo, sem sequer perceber. Se você alguma vez se perguntou por que algumas pessoas parecem comandar o respeito sem esforço, enquanto outras lutam por reconhecimento, se você já se sentiu frustrado assistindo pessoas menos qualificadas ascenderem acima de você, então o que você está prestes a descobrir mudará tudo. Mas antes, deixe seu joinha e inscreva-se no canal, porque o que estou compartilhando hoje vai contra tudo o que você aprendeu sobre poder, influência e sucesso. Imagine a seguinte cena. Você está em uma reunião, repleto de ideias brilhantes, apaixonado por sua visão. Você fala com convicção, apresenta sua lógica perfeitamente, apresenta evidências irrefutáveis. E então, nada. Olhares vazios, acenos educados. Outra pessoa recebe a promoção, o financiamento, o reconhecimento. Você vai embora pensando que o mundo é injusto, que as pessoas não apreciam o verdadeiro mérito. Essa não é apenas a sua história, é a história de milhões de indivíduos capazes e inteligentes que acreditam que estar certo deveria ser o suficiente, que ter as melhores ideias deveria garantir o sucesso, que a superioridade moral se traduz automaticamente em domínio social. Mas aqui está a verdade brutal que Maquiavel compreendeu. O mundo não se importa com a sua retidão. Ele não recompensa você por estar certo. E certamente não entrega o poder para aqueles que mais o merecem. O que Maquiavel descobriu sobre a natureza humana fará você questionar tudo o que acredita sobre justiça e equidade. Mas antes de mergulharmos em suas percepções mais controversas, você precisa entender a armadilha psicológica que foi preparada para você desde a infância. Somos ensinados desde o nascimento que o mundo opera com base no mérito. Trabalhe duro, seja honesto, jogue pelas regras e o sucesso virá. Isso não é apenas ingênuo, é perigoso. Porque enquanto você está jogando por essas regras imaginárias, outros estão jogando um jogo totalmente diferente. Maquiavel chamou isso de diferença entre como os homens vivem e como eles deveriam viver. A maioria das pessoas fica presa no deveria, a visão idealista de como as coisas deveriam funcionar. Enquanto isso, o poder se acumula nas mãos daqueles que entendem como as coisas realmente funcionam. Pense em cada pessoa que você admira e que exerce influência genuína. Não estou falando de celebridades ou estrelas de mídia social. Estou falando de pessoas que moldam decisões, que mudam resultados, que fazem as coisas acontecerem. Elas confiam puramente em estarem certas? Elas esperam que os outros reconheçam seu brilho? Nunca. Imagine dois caçadores em uma floresta. O primeiro caçador estuda todos os livros sobre caça, aperfeiçoa sua pontaria, aprende sobre o comportamento animal e desenvolve um código ético sobre a caça justa. O segundo caçador estuda a própria floresta, onde os animais realmente vão, o que eles realmente precisam, como eles realmente se comportam quando ninguém está olhando. O primeiro caçador espera no local onde o livro diz que os animais devem aparecer. O segundo caçador se posiciona onde os animais realmente aparecem. Adivinhe quem janta? É aqui que a maioria das pessoas sente o conflito interno começando a despedaçá-las. Porque aceitar a perspectiva de Maquiavel significa abandonar ilusões confortáveis. Significa reconhecer que o jogo que você pensava estar jogando não existe.
Mas aqui está o que é fascinante. Maquiavel não estava defendendo a crueldade ou a manipulação por si só. Ele era um republicano apaixonado que acreditava na dignidade e no potencial humano. O que ele entendeu foi que boas intenções sem poder efetivo não realizam nada, que princípios morais sem habilidade política se tornam meros exercícios de filosofia, enquanto o sofrimento real continua. Existe um momento específico em O Príncipe, onde Maquiavel revela a verdade mais contraintuitiva sobre o poder, algo que mudará completamente sua compreensão de liderança e influência. Mas para entender por que essa percepção é tão revolucionária, você primeiro precisa ver o quão profundamente você foi programado para falhar. Desde a escola primária até os programas de treinamento corporativo, somos ensinados a acreditar que competência é igual a autoridade, que o melhor argumento vence, que as pessoas naturalmente gravitam em direção à verdade e à lógica. Essa programação é tão profunda que, mesmo quando a realidade contradiz repetidamente essas crenças, culpamos fatores externos em vez de questionar nossas suposições fundamentais. Observe como a maioria das pessoas aborda o conflito. Elas reúnem fatos, constroem argumentos lógicos e apresentam seu caso como se estivessem em um tribunal com um juiz imparcial. Mas não há juiz. Não há árbitro neutro garantindo a justiça. Existem apenas outros humanos com suas próprias agendas, medos, desejos e preconceitos. Maquiavel observou que os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver e poucos podem sentir. O que isso significa? As pessoas respondem à aparência, à percepção e à emoção muito mais poderosamente do que à substância. No entanto, somos treinados para nos concentrarmos quase exclusivamente na substância, ignorando o teatro psicológico que acontece ao nosso redor. Mas aqui é onde a percepção de Maquiavel se torna verdadeiramente perigosa, e quero dizer isso literalmente. Porque uma vez que você entenda o que ele descobriu sobre a lacuna entre a virtude pública e a realidade privada, você nunca mais verá as interações humanas da mesma forma. O erro que destrói 90% das pessoas que buscam o poder não é sobre táticas ou estratégia. É sobre erro de atribuição fundamental em uma escala massiva. Atribuímos nossos fracassos a circunstâncias externas, enquanto atribuímos o sucesso dos outros à sorte ou à corrupção. Acreditamos em nossas próprias intenções nobres, enquanto presumimos que os outros agem puramente por interesse próprio. Esta é a armadilha. Porque quando você acredita que é moralmente superior àqueles no poder, você automaticamente assume que ganhar poder requer compromisso moral. Então você enfrenta uma escolha falsa: manter sua integridade e permanecer impotente, ou comprometer seus valores e se tornar o que você despreza. Maquiavel viu através dessa falsa dicotomia. Ele entendeu que a escolha real não é entre o bem e o mal, é entre eficácia e ineficácia, entre resultados e intenções, entre mudar o mundo e meramente comentar sobre como ele deveria ser diferente. Aqui está o que é psicologicamente fascinante. As pessoas mais resistentes ao pensamento maquiavélico são frequentemente aquelas que mais desesperadamente precisam dele, porque sua identidade está envolvida em ser a boa pessoa que não joga jogos políticos. Elas preferem falhar com integridade do que ter sucesso através da estratégia. Mas isso cria um paradoxo. Se você se recusar a se envolver com as dinâmicas de poder, você garante que o poder permaneça nas mãos daqueles que podem ser menos éticos, menos competentes ou menos preocupados com o bem maior. Sua pureza moral se torna uma forma de abdicação moral. Se essa perspectiva está desafiando suas suposições sobre liderança e sucesso, e se você está começando a ver padrões em suas próprias experiências que não havia notado antes, então considere apoiar este canal. Porque o que estamos explorando aqui vai muito além de simples dicas de sucesso. Estamos desconstruindo as histórias fundamentais que contamos a nós mesmos sobre como a sociedade humana realmente funciona.
Se quiser, deixe um "valeu demais". Pense na última vez que você perdeu uma oportunidade para alguém que você considerava menos qualificado. Pense realmente sobre isso. O que você disse a si mesmo depois? Que eles tiveram sorte? Que eles conheciam as pessoas certas? Que eles estavam dispostos a se comprometer de maneiras que você não estaria? Essas explicações protegem seu ego, mas também garantem que você continuará cometendo os mesmos erros, porque elas impedem você de fazer a pergunta mais desconfortável. O que essa pessoa entendeu sobre a natureza humana que você não entendeu? Maquiavel diria que eles entenderam que a percepção molda a realidade mais do que a realidade molda a percepção. Eles entenderam que as pessoas tomam decisões com base na emoção primeiro, depois usam a lógica para justificar essas decisões depois. Eles entenderam que ser gostado é muitas vezes mais importante do que estar certo, e ser temido é às vezes mais importante do que ser gostado. Mas ainda não chegamos ao cerne da percepção mais chocante de Maquiavel, porque tudo o que compartilhei até agora é apenas a preparação para entender por que as abordagens tradicionais ao poder e à influência falham tão previsivelmente. A verdadeira revelação, aquela que fará você ver cada interação de forma diferente, vem quando examinamos o que Maquiavel observou sobre a relação entre virtude e eficácia. E essa relação é muito mais complexa e muito mais esperançosa do que seus críticos ou seus seguidores jamais entenderam. O que Maquiavel descobriu sobre a natureza da bondade humana desafiará tudo o que você acredita sobre moralidade, liderança e o preço de fazer uma diferença real no mundo. Mas primeiro, você precisa entender por que os maiores líderes da história, de Lincoln a Gandhi a Churchill, todos incorporaram princípios maquiavélicos enquanto eram lembrados como exemplos morais. A resposta revela o segredo mais profundo sobre o poder que ninguém quer reconhecer. Aqui está o segredo que vai destruir sua compreensão de liderança. Os maiores líderes morais da história foram mestres maquiavélicos. Lincoln suspendeu direitos constitucionais. Gandhi usou manipulação psicológica. Churchill mentiu para o parlamento e o público. No entanto, nós os lembramos como exemplos de virtude, não como políticos calculistas. Isso não é hipocrisia, é a verdade mais profunda sobre a bondade eficaz que Maquiavel descobriu. Ele percebeu que em um mundo onde o poder existe, recusar-se a entendê-lo e usá-lo não torna você puro, torna você irrelevante. E pessoas irrelevantes não podem proteger ninguém, não podem criar mudanças, não podem defender os valores que afirmam prezar. Pense em todo movimento social que realmente teve sucesso. Não aqueles que fizeram as pessoas se sentirem bem ou justas, mas aqueles que mudaram leis, mudaram culturas e melhoraram vidas. Todos eles tiveram líderes que entenderam que vencer requer mais do que estar certo. É aqui que a mente da maioria das pessoas se rebela, porque fomos condicionados a ver o poder como inerentemente corruptor. Acreditamos que pessoas boas não deveriam precisar pensar estrategicamente, não deveriam precisar considerar aparências, não deveriam precisar navegar na psicologia humana. Mas esse sistema de crenças garante que o poder permanece concentrado entre aqueles que não compartilham nossos valores ou não compartilham nossas inibições. Maquiavel viu esse padrão destruindo as cidades italianas que ele amava. Homens bons com intenções nobres consistentemente perdiam para operadores implacáveis porque se recusavam a aceitar a realidade do jogo que estava sendo jogado ao seu redor. Sua virtude se tornou uma fraqueza, porque eles a exerceram sem sabedoria. Agora, aqui está aquele momento específico em O Príncipe que mencionei anteriormente. Maquiavel escreve sobre um governante que deve escolher entre ser amado e ser temido. A maioria das pessoas assume que ele defende o medo sobre o amor, mas não é isso que ele diz. Ele diz que é difícil ser ambos. Então, se você deve escolher, escolha o medo sobre o amor, porque o medo é mais confiável. Mas então vem a percepção crucial que todos perdem. O líder ideal inspira tanto amor quanto medo simultaneamente.
Não através da crueldade, mas através da competência. As pessoas amam você porque você é eficaz em protegê-las e servi-las. Elas temem decepcioná-lo porque respeitam seus padrões e seu poder de aplicá-los. Não se trata de intimidação, trata-se de comandar respeito através da capacidade demonstrada. Trata-se de ser alguém em quem os outros podem confiar para fazer as coisas, para tomar decisões difíceis, para assumir responsabilidades que outros não podem ou não querem assumir. Deixe-me mostrar como isso funciona no mundo real. Imagine que você está tentando implementar uma mudança importante em sua organização. A abordagem tradicional? Construir o caso lógico perfeito, apresentá-lo aos tomadores de decisão e esperar uma avaliação racional. A abordagem maquiavélica? Primeiro, entenda o que cada tomador de decisão realmente se importa. Não o que eles deveriam se importar, não o que eles dizem que se importam, mas o que os mantém acordados à noite. Em seguida, enquadre sua proposta como uma solução para suas preocupações específicas. Faça com que eles pareçam bem por apoiá-la. Remova os obstáculos antes que eles se tornem problemas. Antecipe as objeções e aborde-as preventivamente. Isso é manipulação? Ou é simplesmente uma comunicação eficaz que considera a psicologia humana? A intenção faz toda a diferença. Se você está servindo seu próprio ego, é manipulação. Se você está servindo um propósito maior enquanto respeita a autonomia dos outros, é liderança. Mas há uma camada ainda mais profunda nisso. Porque o que Maquiavel entendeu sobre a relação entre poder e moralidade irá reformular completamente como você pensa sobre o comportamento ético em situações complexas. Aqui está o que torna Maquiavel tão perigoso para o pensamento convencional. Ele nos força a confrontar a lacuna entre a intenção moral e o resultado moral. Ele faz perguntas desconfortáveis como: é mais virtuoso manter sua pureza pessoal enquanto permite que o sofrimento evitável continue? Ou comprometer sua pureza pessoal para reduzir o sofrimento geral? A maioria das estruturas éticas se concentra na pureza de suas intenções ou na adesão a princípios universais. A ética maquiavélica se concentra nos resultados no mundo real, com pessoas reais, enfrentando consequências reais. Isso não significa que os fins sempre justificam os meios. Significa que ignorar as consequências em favor de intenções puras pode ser em si mesmo uma forma de covardia moral. Considere um médico que se recusa a mentir para um marido abusivo sobre o paradeiro de sua esposa porque a honestidade é sempre certa, mesmo que essa honestidade possa levar à violência. Ou um gerente que não dobrará as políticas da empresa para ajudar um funcionário em dificuldades porque regras são regras, mesmo que a aplicação rígida cause dificuldades desnecessárias. Esses não são dilemas hipotéticos, eles são a realidade diária de qualquer pessoa que tem a responsabilidade pelo bem-estar de outras pessoas. É aqui que a verdadeira transformação acontece, porque aceitar as percepções maquiavélicas requer uma mudança fundamental em como você se vê. Você não pode mais se esconder atrás do conforto de categorias morais simples. Você tem que aceitar que ser verdadeiramente bom, em termos de tornar o mundo melhor, em vez de apenas se sentir virtuoso, requer sofisticação, pensamento estratégico e, às vezes, compromissos desconfortáveis. Isso aterroriza as pessoas porque remove a rede de segurança da certeza moral. É muito mais fácil seguir regras do que navegar em situações complexas, onde cada escolha... O mundo, meus caros, opera sob a lógica implacável de causa e efeito, onde cada ação desencadeia uma cascata de consequências, muitas vezes além do nosso controle. Mas é nesse exato ponto que reside o potencial para uma transformação real e duradoura. Abandonar a obsessão pela imagem de perfeição nos liberta para focar na efetividade. Trocar a necessidade de estar sempre certo pela busca de resultados positivos nos capacita a agir com propósito. E ao renunciarmos à ilusão de superioridade moral, assumimos a verdadeira responsabilidade ética. Como então podemos internalizar esses princípios? Como exercer influência sem comprometer nossa integridade?
Maquiavel argumentaria que o poder, em sua essência, é neutro, um instrumento que amplifica as qualidades inerentes a quem o detém. Em primeiro lugar, é fundamental desenvolver uma competência que seja impossível de ignorar. Não se trata apenas de habilidades técnicas, mas da capacidade de analisar situações com clareza, tomar decisões sob pressão e cumprir compromissos. As pessoas naturalmente se sentem atraídas por aqueles que conseguem resolver os problemas que elas próprias não conseguem. Em segundo lugar, é preciso reconhecer que as justificativas explícitas para as decisões das pessoas raramente correspondem aos seus verdadeiros motivos. Desenvolver a habilidade de identificar os medos, desejos e pressões subjacentes que impulsionam o comportamento humano é essencial. Isso não é cinismo, mas sim uma forma de alfabetização psicológica. Em terceiro lugar, dominar a arte do timing é crucial. Uma ideia brilhante apresentada no momento inadequado está fadada ao fracasso, enquanto uma ideia medíocre apresentada no momento oportuno pode transformar tudo. Maquiavel compreendia que a oportunidade política é como a onda perfeita no surf. É preciso estar preparado para aproveitá-la quando ela surge. Mas aqui reside a grande revelação. O conselho mais polêmico de Maquiavel não se refere à conquista do poder, mas sim ao que fazer depois de obtê-lo. E é nesse ponto que sua sabedoria se torna indispensável para aqueles que almejam promover mudanças positivas e duradouras. Ao compreendermos como exercer influência, nos deparamos com um desafio ainda maior: como utilizá-la com sabedoria. É nesse ponto que os críticos de Maquiavel se equivocam completamente, concentrando-se em seus conselhos táticos sobre a aquisição de poder e ignorando suas reflexões profundas sobre as responsabilidades que o acompanham. Maquiavel acreditava que aqueles que detêm o poder têm a obrigação de utilizá-lo de forma eficaz, pois o poder ineficaz gera caos, sofrimento e instabilidade. Não basta ter boas intenções. É preciso possuir as habilidades e o conhecimento necessários para transformar essas intenções em resultados benéficos. Isso significa tomar decisões que outros não conseguem ou não querem tomar. Significa aceitar a responsabilidade por consequências que se estendem muito além das suas preferências pessoais. Significa, por vezes, ser impopular pelas razões certas, em vez de popular pelas razões erradas. E aqui está a reflexão fundamental que conecta tudo. Aqueles que mais temem o pensamento maquiavélico são frequentemente os que mais necessitam dele. Esse medo revela uma crença inconsciente de que não podem ser confiados ao poder, de que seriam corrompidos se compreendessem como ser verdadeiramente eficazes. Mas esse medo cria uma profecia autorrealizável. Ao se recusarem a desenvolver habilidades políticas e ao manterem uma ingenuidade deliberada em relação às dinâmicas de poder, essas pessoas garantem que as posições de liderança sejam ocupadas por indivíduos que carecem de seus escrúpulos ou de sua competência. Maquiavel argumentaria que isso, em si, é uma forma de falha moral, a falha em assumir a responsabilidade pelas consequências da sua própria ineficácia política. Portanto, aqui está o seu ponto de partida. Você pode continuar acreditando que o mundo deveria recompensar o mérito, a justiça e as boas intenções. Você pode continuar se frustrando quando a realidade não corresponde às suas expectativas. Você pode manter a sua pureza moral enquanto observa outros moldarem o mundo ao seu redor. Ou você pode aceitar que o poder existe, quer você o reconheça ou não. Que a influência opera de acordo com princípios psicológicos, quer você os estude ou não. Que as dinâmicas políticas se desenrolam, quer você participe de forma consciente ou inconsciente. A escolha não é entre ser bom e ser eficaz, mas sim entre ser ineficazmente bom e efetivamente bom. Entre ter intenções puras e ter um impacto transformador. Entre sentir-se virtuoso e realmente gerar valor. A grande sacada de Maquiavel não foi que o poder corrompe, mas sim que a impotência também corrompe. Corrompe através do cinismo, quando você não consegue mudar o que considera errado.
Corrompe através do ressentimento, quando você é consistentemente ignorado apesar das suas capacidades. Corrompe através da autojustiça, quando você julga os outros por jogarem jogos que você se recusa a entender. O caminho a seguir não é abandonar os seus valores, mas sim desenvolver as habilidades para manifestá-los de forma eficaz em um mundo complexo. É compreender que a verdadeira virtude exige sabedoria, coragem e, sim, sofisticação política. Se este vídeo desafiou a sua forma de pensar sobre poder, influência e liderança moral, mostre o seu apoio clicando no botão de gostei, inscrevendo-se no canal e, quem sabe, deixando um valeu demais para nos ajudar a continuar explorando essas verdades proibidas sobre a natureza humana e as dinâmicas sociais. Mas antes de ir, responda a esta pergunta. Se Maquiavel estivesse certo ao afirmar que a maioria das pessoas que buscam o poder por razões nobres fracassam, enquanto aquelas que o buscam por razões egoístas frequentemente obtêm sucesso, o que isso nos diz sobre a natureza da democracia moderna, da liderança corporativa e dos movimentos de mudança social? A resposta pode explicar por que as nossas instituições mais importantes parecem cada vez mais ineficazes na resolução dos nossos problemas mais urgentes.